Amém? O fruto do Espírito. Como se encher do Espírito Santo? Do que é composto o fruto do Espírito? Como desenvolver o fruto do Espírito? Vamos para Gálatas capítulo 5. Prega, Caio. Vai, irmão. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Estão comigo? Sim. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O fruto do Espírito é o caráter do cristão manifestado em suas múltiplas facetas. O fruto do Espírito é amor, do grego ágape. Existem 3 tipos de amor, segundo o grego. O amor ágape, que é o amor incondicional. O amor filia, que é o amor fraternal. O amor eros, que é o amor entre marido e mulher. Esse amor que se refere ao fruto do Espírito aqui em Gálatas 5 é o amor incondicional, o amor ágape. É aquele amor que Jesus mostrou por nós na cruz. O que significa o amor incondicional? É um amor que não impõe condições. Você não espera nada em troca de outra pessoa. Não tem essa condição de você receber algo em troca. Você simplesmente dá seu coração. Você ama. Outro fruto que diz aqui é a alegria, gozo. É você estar bem diante de tribulações. Apesar das provações, você está alegre, animado. O ânimo de Deus às vezes se manifesta pela dor. Mas porque Deus é Pai e Ele disciplina seu filho para que ele não seja rebelde. Que pai que não disciplina seu filho com seu próprio amor? Paz. Paz é um sentimento de tranquilidade, de calmaria. Também é parte do fruto do Espírito. Paciência. Paciência é o oposto da ira. Paciência é perseverança. Tem também amabilidade. Amabilidade pode ser benignidade também. Pode ser você ser uma pessoa serena, tranquila, calma. Tem também fidelidade. Fidelidade é você ser digno da sua palavra. Tudo que você promete, você cumpre. Você é uma pessoa fiel, digna de confiança. Mansidão. Mansidão também pode ser humildade. Você ser uma pessoa que não é orgulhosa. Você serve os outros, como Jesus serviu aos seus discípulos quando ele lavou os pés. E também domínio próprio ou temperança. É você ter capacidade de controlar os seus sentimentos e se submeter à lei de Cristo. Então aqui a gente vê várias características que definem o fruto do Espírito. Não se trata dos frutos do Espírito, mas se trata do fruto do Espírito no singular. Esse singular pode remeter à integridade, coesão, como por exemplo, uma fruta. A fruta, ela é natural, essa laranja aqui por exemplo, ela tem casca, tem polpa, tem fibras, vitaminas, semente, sais minerais. Ela é composta de vários atributos, várias características que a definem. Então, da mesma forma, aqui a gente não está falando de vários frutos do Espírito, só o fruto do Espírito. Da mesma forma, o cristão ele deve desenvolver o fruto do Espírito como um todo. Todas essas características têm que andar de forma harmoniosa e em conjunto. Uma pessoa que é amável, que é paciente, mas ela não tem domínio próprio, isso não pode não ser o fruto do Espírito, mas simplesmente um traço característico natural dessa pessoa. A pessoa que tem o fruto do Espírito manifesta todas essas características em sincronia,
e também cresce nelas. Aqui, em contraposição ao fruto do Espírito, a gente vê as obras da carne. Então, fruta é natural. Essa fruta aqui é tirada de um pomar. Ela é cultivada através da seiva. Através da seiva que vem do tronco. Mas uma fruta de plástico, imagine uma laranja de plástico. Ela se assemelha muito a essa laranja natural. Se você olhar de longe, até você pode pensar que é algo natural. Mas você não pode se alimentar dela, você não pode sentir o aroma da laranja dela, você não pode fazer um suco. Da mesma forma, as obras da carne, o que significa obras? O esforço humano de tentar reproduzir as obras de Deus. Aqui no contexto de Gálatas, está se referindo à lei de Moisés. Então, os judeus, eles procuravam demonstrar fruto de obediência através de obras. Aqui em Gálatas, Paulo está ensinando o conceito da lei de Cristo, a liberdade de Cristo. Então esse fruto é algo que vem do Espírito Santo e se manifesta e outras pessoas podem sentir e usufruir desse aroma do cristão. Então essa é a diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne. As obras da carne têm nada a ver com o fruto do Espírito, está em contraposição. Então tem essa diferença toda e a gente precisa entender como crescer nelas. Vamos usar o exemplo de Jesus Cristo. Ninguém demonstrou mais amor do que aquele que morreu na cruz por nós. Jesus amou incondicionalmente cada um de nós, mesmo sem conhecer. Amor não é um sentimento, irmãos. Amor é uma decisão. Você decide amar uma pessoa. Quando você compartilha a sua fé com alguém, você nem conhece essa pessoa, não tem como você sentir nada por ela. Mas à medida que você estuda a Bíblia com ela, você ganha uma amizade, o amor se vira o quê? Um sentimento. Depois, paz. Você se lembra quando Jesus estava no barco e a tempestade rugia e ele dormia tranquilamente? Jesus demonstrava paz como um fruto do Espírito. Alegria. Ninguém foi mais alegre em obedecer a Deus do que Jesus Cristo. Mesmo tendo suportado o peso da cruz, mesmo tendo suportado açoites, coroa de espinho, muita humilhação, mas Jesus era alegre, porque ele estava com Deus. Paciência. Tem uma frase de Margaret Thatcher que eu quero falar aqui para vocês. Ela disse uma vez: sou extremamente paciente, contanto que consigo o que eu queira no final. Jesus era uma pessoa paciente. Ele não disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ele sofreu muito, mas ele sabia que no final ele ia ser exaltado até a máxima posição, assentado ao lado direito do trono de Deus. Amabilidade. Quem foi que disse: vinde a mim as criancinhas, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Bondade. Jesus é o próprio samaritano da parábola que ele mesmo conta. Fidelidade. Ninguém atende maiores expectativas de Deus e das pessoas do que Jesus Cristo. Até os dias de hoje. Todas as promessas de Jesus se cumprem. Mansidão. Ninguém mais manso e humilde do que aquele que lavou o pé de cada um dos apóstolos. Suportou vários insultos quando eles estavam morrendo na cruz. Domínio próprio ou temperança. Jesus ele demonstrou um domínio próprio incrível, fantástico, quando ele estava sendo tentado por Satanás no deserto. Ele sofreu todo tipo de tentação, mas ele se controlou e dependeu de Deus em todos os momentos. Então aqui, genericamente, falando de cada um dos frutos, do fruto do Espírito, a gente precisa entender como desenvolver esse fruto do Espírito. Porque a gente não pode se concentrar em cada uma dessas características separadamente. Como eu falei, deve ser simultâneo. Uma fruta que desenvolve a casca mais do que a semente, mais do que a polpa, é uma aberração. Não passaria num teste de qualidade. Então, da mesma forma, nós como discípulos temos que desenvolver cada uma dessas características em paralelo. E é natural. É o Espírito Santo que vai trazer essa luz para as pessoas, elas vão ver, esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus, por causa desse fruto. Vamos entender então como desenvolver. O primeiro ponto de hoje é: desenvolva a sua salvação. Mesmo em Gálatas, lá no capítulo 3, versículo 26, diz a palavra de Deus. Gálatas 3, 26.
vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Agora, capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Então, irmãos, o que essa Escritura diz é o seguinte, que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, mora em nossos corações. Se você tem fé em Deus, você é batizado. Então, no momento do batismo, aqui diz no versículo 27 do capítulo 3, que você é revestido de Jesus Cristo. Nesse momento, o Espírito Santo de Jesus passa a morar em seu coração e lá faz a morada dele. No mundo evangélico, infelizmente, é pregada uma doutrina falsa. Eles dizem assim, se você aceitar Jesus no seu coração, se você orar a Deus, reconhecer que você é um pecador, reconhecer que pelas suas obras você não pode conseguir a salvação, mas só por intermédio da fé você obtém a graça, você será um filho de Deus, como aqui diz. Mas se você olhar bem, não diz isso. Fala que através da fé você pode ser batizado, e aí nesse momento que você é revestido de Jesus Cristo, nesse momento você se torna filho de Deus, filho por adoção. 3 requisitos para a salvação. Você precisa ter fé, irmão. Fé que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Fé que Jesus ressuscitou e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. E que Jesus é o seu Senhor. Se você tem essa fé e você confessa publicamente, você se arrepende das obras da carne, como a gente viu aqui, agora sim você pode se batizar e ser revestido do Espírito de Jesus Cristo. Então não é através de aceitar Jesus no seu coração, através de uma oração que você se preenche do Espírito Santo. Uma vez que você tem o Espírito Santo em você, não significa que você está cheio do Espírito Santo sempre. Você precisa agora demonstrar o fruto do Espírito. Vamos comigo para João capítulo 15. Eu espero que cada um aqui quer desenvolver esse fruto de forma natural e não de forma artificial. Porque é o fruto que a gente tira do pomar, que é cultivado. E tem uma parábola aqui. João ele não cita parábolas, mas não explicitamente, mas aqui em João 15 a gente tem uma parábola. A parábola da videira. Jesus aqui está falando com os discípulos. E olha o que ele diz. João 15, versículo 1. Estão comigo? Sim. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então aqui a gente vê uma referência ao fruto do Espírito, obviamente. Versículo 3. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então nessa parábola da videira, nós podemos identificar a videira como sendo o próprio Jesus Cristo, os ramos como sendo nós, os discípulos, porque Jesus está falando com os discípulos também, não está falando com pessoas do mundo, ou seja, pessoas batizadas em Jesus Cristo. E também, aqui fala que se você não dá o fruto, se esse ramo não dá fruto, Deus pode fazer duas coisas. Ou ele corta, ou ele poda, ele limpa esse ramo, para que ele dê mais fruto ainda. Então tem esses dois mecanismos do agir de Deus nesse ramo. Então nós somos o ramo, de acordo com a Escritura. Portanto, irmãos, quando ele fala cortar o ramo, o que quer dizer isso? Cair da fé. Muito importante. Pessoas não caem da fé. É Deus que corta. Eu falo isso para causar temor, mas também para inspirar vocês, porque ninguém aqui vai cair. Todo mundo aqui é comprometido, a gente está tendo uma campanha muito legal agora, amém? Para glorificar nosso Deus. Nós tivemos uma vigília muito legal ontem,
pudemos nos reunir como igreja, lá no salão da pensão do Túlio. E foi muito legal, porque pudemos orar por vários assuntos diferentes. Ficamos a madrugada inteira fazendo jejum de sono, comendo lanchinho, tendo convívio com os irmãos, ouvindo pregações incríveis. Então, irmãos, com esse segundo ponto, o título é o seguinte: desenvolva a sua comunhão. Comunhão com o quê? Com a videira, com Jesus Cristo, com o corpo de Cristo, com a igreja. Eu quero animar você, se você estiver sofrendo alguma tribulação, alguma provação, nunca, jamais desista. Entenda isso como uma poda. Deus está podando o seu caráter através de sofrimento na sua vida, para que você seja muito mais frutífero. Sofrimento faz parte da vida do cristão, irmãos. Você, como ramo, você precisa ser alimentado pela seiva que vem da igreja, vem do reino de Deus, vem de Jesus Cristo. Então encare o sofrimento dessa forma. Com essa vigília foi muito legal de poder confessar nossos pecados, ajudarmos uns aos outros a entender o sofrimento e perguntar: o que Deus está ensinando com isso? Estar conectado com a seiva. Quando ele fala que o ramo que ele corta, ele joga no fogo, está se referindo ao inferno. Então essa escritura, muitos religiosos também ensinam que você, uma vez salvo, você não pode mais perder a salvação. Isso é um engano religioso. Você pode perder a sua salvação. Você está consciente de que a salvação não está garantida ainda. Você precisa perseverar até o fim como discípulo. Eu sei que cada um aqui vai se esforçar para sermos irmãos até o fim. Ninguém aqui vai desistir. Eu quero inspirar vocês a se conectarem com o tronco e com a seiva. Amém? Terceiro ponto. Desenvolva seu relacionamento com Deus. João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será atendido. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então aqui, irmãos, ele fala duas coisas interessantes no versículo 7. Primeiro, você precisa permanecer em Jesus. O que significa isso? Permanecer firme na sua palavra. Parte do seu relacionamento com Deus é estudar a Bíblia diariamente. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Essa é a seiva que nos alimenta. Cada manhã, quando você acorda, você lê a sua Bíblia, você está recebendo essa seiva. Para você ser mais frutífero. Desenvolver integralmente cada característica do fruto. Também fala assim: estando na palavra de Deus, você pode pedir o que quiser, de acordo com a vontade de Deus, e é uma promessa, será concedido. Então, no seu relacionamento com Deus, você deve não só ler a Bíblia, você deve orar a Deus também. O que significa a palavra relacionamento? Relacionamento remete a diálogo, diálogo constante. Você fala com a pessoa que você está se relacionando, mas também ouve a ela. Relacionamento com Deus, você fala com Deus, você ouve a Deus. Você fala com Deus através da sua oração. Você ouve a Deus através da sua palavra. Então, irmãos, muito importante, todos os dias você orar e ler a sua Bíblia. Não tem coisa mais gostosa do que poder desfrutar do convívio com Deus, da comunhão com Deus. Tem algumas técnicas de tempos com Deus que eu quero sugerir para vocês, que me ajudam muito a me animar. Então, eu gosto muito de ter meus tempos com Deus de manhã. Às vezes eu costumo mudar a estratégia para fazer meus tempos com Deus. Às vezes, se você faz da mesma forma todos os dias, você pode se cansar. Isso é perigoso, porque a gente sempre tem que se maravilhar da palavra de Deus, porque a gente ama o nosso Deus, amém? Amém. Algumas vezes eu me ajoelho na minha cama e eu oro a meu Deus. Eu estabeleço uma meta. Essa meta pode variar de pessoa para pessoa. Alguns têm metas de, vou orar 40 minutos por dia. E cronometra para realmente ter um tempo duradouro de oração. Outras pessoas colocam metas de temas. Então vamos supor, eu quero orar pelas minhas 5 orações do ano. Se você não tem os seus sonhos de 5 orações, uma do Flávio aqui é que ele quer namorar, amém? Eu estou orando bastante pelo Flávio. Então, irmão, o Flávio está solteiro, tá bom? O irmão é incrível, tem 3 anos na fé, vamos lá, Flávio. Eu quero animar vocês a ter seus pedidos. Pense em orações impossíveis. Para Deus nada é impossível. Aqui fala, se você pedir e estar firme na palavra, Deus vai conceder.
Pense em 5 orações para você orar todos os dias. Você pode incluir na sua oração também orações por pessoas no seu bate-papo, pessoas no seu setor. Eu quero animar você a orar por cada pessoa do seu convívio cristão. Eu penso no seu setor, por exemplo, na Zona Sul a gente tem 32 pessoas, eu oro todos os dias por cada um das pessoas da Zona Sul. Também os meus discípulos que são de outros setores e pelo meu discipulador. Faça um esquema de oração por cada pessoa. Você pode orar também por coisas que estão no seu coração. Eu começo assim, na minha oração eu já falo de coisas que eu estou sentindo. Eu agradeço a Deus pelos seus atributos. Imagina, você chega para o seu pai e começa a pedir coisas para ele. Pai, me dá dinheiro. Pai, estou com fome. Pai, quero comer. Seu pai vai se sentir amado se você só pede coisas para ele? Não vai se sentir amado. Você precisa o quê? Elogiar seu pai. Pai, obrigado porque você é um herói na minha vida. Obrigado por ter cuidado de mim. Obrigado por ser esse pai incrível. Ele se sente muito mais amado, né? Na oração é a mesma coisa. Nós devemos exaltar o nome de Deus. Santifique o nome de Deus. Olhe pelos atributos dele. Quais são os atributos de Deus? Fidelidade, soberania, graça, misericórdia, justiça. Você pode orar por cada um desses atributos. Agradecer que você está no reino. Seja uma pessoa grata. Agradeça por você ter o que comer, o que beber, o que vestir. Deus supre as suas necessidades básicas. Agradeça as conquistas que você teve com Deus. Essa pode ser uma receita de uma oração profunda que você pode ter, para você poder ter seus tempos com Deus diariamente, de uma forma divertida. Às vezes, talvez orar ajoelhado você cansa. Uma coisa que eu costumo fazer, às vezes eu saio de casa e vou orar na rua. Então o que eu faço, para as pessoas não pensarem que eu sou louco, que eu sou maluco, eu coloco um fone de ouvido, para as pessoas pensarem que eu estou no celular. Eu caminho e oro em voz alta. Por que é importante orar em voz alta? Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu lá na República. Não vou citar nomes, tá bom? Mas tem um irmão. Fala, irmão. Estamos em 6 lá, tá? Tem um irmão aqui que estava orando. Ele estava aqui naquela posição assim, né, na cama dele. Por meia hora orando lá, falei, nossa, que espiritual. Fazendo bastante tempo, né? Ele lá profundamente orando daquela forma. De repente eu ouço o som de um ronco. Amém. Eu comentei com o irmão que estava do meu lado, ele estava em posição fetal assim. Aí ele acordou e continuou orando. Então, irmãos, às vezes é bom variar o seu tempo com Deus. Caminha. Sim. Não ore em pensamento. Porque às vezes acontece isso. Você pensa no que você vai comer depois, você acaba distraindo, ou você dorme. Então é muito bom você também caminhar, orar, esparecer. Você pode olhar para a natureza. Eu gosto muito de caminhar no parque. Lá na USP, na Praça do Relógio. E contemplar a natureza e orando a Deus. Outra coisa que é muito bom também é orar com outro discípulo. Você pode fazer tempo com Deus junto com outro discípulo ou com outra discípula. Então tem várias estratégias aí para você melhorar o seu relacionamento com Deus. E com relação à Bíblia, com relação à Palavra de Deus, uma coisa que eu costumo fazer é dividir meus tempos com Deus em 2 estratégias. Uma delas é ler 4 capítulos por dia, às vezes 2, dependendo do dia. Se o dia está cheio, eu leio 2, ou coisas assim. Às vezes, eu alterno. Ao invés de ler em sequência livros da Bíblia, eu simplesmente procuro temas. Seja de pregações que eu já ouvi, o que eu tenho gravado, o que eu acho na internet, do Raul ou do Keith McCain. Ou então eu procuro temas que eu mesmo busco estudar e construir. Às vezes até, por exemplo, fruto do Espírito. Vou lá e colho escrituras sobre isso. Tem um site muito bom que chama Bible Hub. Você coloca a palavra-chave do tema que você quer e coloca todas as escrituras que aparecem na palavra-chave. Então eu quero animar vocês a procurarem na internet aí, através da busca. Cuidado com sites evangélicos, ou sites religiosos em geral, porque normalmente tem coisas falsas, enganosas. Então esteja atento com esse tipo de coisa. E vamos ter tempos com Deus incríveis. Com Deus, amém? Próximo ponto. Desenvolva seu discipulado. Vamos continuar no versículo 9. João 15, versículo 9. Então o título de hoje é Como desenvolver o fruto do Espírito. Estão comigo? Sim. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês
e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Isso é Jesus dizendo. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Vários tesouros espirituais a gente pode tirar aqui dessa escritura. O que é um verdadeiro amigo? Jesus fala aqui sobre o discipulado, implicitamente. O que é discipulado? Esse amor que ele se refere não é amor aos perdidos. Porque ele fala assim: como eu os amei. Lembra quem é o destinatário dessa mensagem? São os 12 apóstolos. Então ele está falando do amor entre discípulos, entre cristãos. Em toda pregação que você ouvir, você sempre vai ver 3 tipos de amor, às vezes 4. Amor a Deus, amor aos cristãos, amor aos perdidos. E claro, amor a si mesmo, no sentido de se arrepender. Toda pregação sempre vai ter esses temas. Então as escrituras sempre falam dessas coisas de formas diferentes. Então aqui até dá espaço para criatividade. Então sempre a gente coloca um tema interessante, mas sempre falando da mesma coisa. Então aqui está falando do amor aos discípulos. Ele fala assim: eu já não os chamo de amigos, de servos, eu chamo de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Jesus foi o perfeito discípulo. Jesus foi o perfeito discipulador. E aqui ensina que no discipulado não é uma relação unidirecional. É uma relação bidirecional. É uma amizade. Não existe uma hierarquia no discipulado. É uma amizade. Você está tendo um tempo discipulado com o seu discípulo. Você não vai chegar discipulando ele, mostrando a escritura sem amor. O que você faz? Você ouve ele. Pergunta: irmão, o que você está sentindo? Irmão, como foi o seu dia? Faça bastante perguntas. Pessoas gostam de falar. Principalmente mulheres. Então, com as mulheres, sempre pergunte na saída como que ela está, o que ela está sentindo. É muito importante isso. Deixa a pessoa falar bastante. Deixa a pessoa falar muito. Aí você vai ter material para poder ajudar essa pessoa. Amém. Depois que a pessoa terminou de falar, você pergunta assim: o que mais você está sentindo? Deixa a pessoa tirar tudo. É muito importante as pessoas serem abertas no tempo discipulado. Justamente porque é uma relação de amizade. Amém. Porque Jesus ensina isso. Eu chamo de amigos. E outra coisa, ele fala assim: por quê? Porque eu lhes tornei conhecido a mensagem do Pai. É o que ele fala aqui no versículo 15, né? Então, irmãos, é muito importante você usar a palavra de Deus no discipulado. Às vezes tem uma tendência no discipulado de você só ouvir a pessoa e você não abre a Bíblia em nenhum momento. Você até dá conselhos pertinentes, mas você não abre a palavra. É muito importante você mostrar a Bíblia para a pessoa. Porque quando você vê que está escrito ali, a Bíblia tem poder. Só o fato de você abrir a Bíblia, isso tem poder. A pessoa precisa ver que está escrito lá. Porque nós, como discípulos, nós cremos na palavra de Deus, amém? Então eu quero inspirar vocês a darem todo o seu coração nos seus tempos de discipulado. E assim vocês vão mostrar o fruto do Espírito. Quinto ponto para você desenvolver o fruto do Espírito está no versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então aqui está falando de perseguição. Versículo 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Então Jesus estava falando do amor entre os discípulos, e agora Jesus está falando do amor ao mundo, as pessoas do mundo, no sentido de evangelismo. Então nosso quinto ponto é bem claro: desenvolva o seu evangelismo.
Então, outra forma para você desenvolver o fruto do Espírito é através de compartilhar a sua fé e estudar a Bíblia com as pessoas, mesmo que você esteja sujeito à perseguição. Aqui ele promete, é uma consequência. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Mas a promessa animadora é que também, se obedeceram a ele, também obedecerão a vocês. Jesus garante, irmão, nunca desista de compartilhar a sua fé. Uma vez eu estava andando pela USP, ia ser o batismo do Vini, só que tiveram alguns contratempos, o Vini Antunes está ali no fundo. Tiveram alguns contratempos e a gente não conseguiu batizar ele naquele dia. Mas eu já estava na USP, então o que eu vou fazer? Vou compartilhar minha fé. Evangelizar não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você é sua identidade. Então eu estava lá na Poli, que é a faculdade de engenharia, e aí eu orei assim, queria compartilhar minha fé. A primeira pessoa que eu achei, cheguei para ela, ela estava vindo na minha direção, eu abordei ele, e com licença, você conhece um grupo chamado Convictus? Para quem não sabe, o Convictus é o nome do grupo que a gente criou lá na USP, para os universitários. A gente faz vários bate-papos ali, então é assim que nós somos reconhecidos, lá na USP e em outros lugares, outras universidades. Aí ele olhou para mim, é um grupo cristão, um grupo da Bíblia, né? Eu falei, sim. Ele não falou mais nada, ele continuou andando reto. Me ignorou. Eu fiquei muito frustrado, muito chateado com isso. Eu falei, nossa. Aí, 5 metros depois que ele estava caminhando, ele falou assim, sim, conheço. Continuou andando. Eu fiquei bastante chateado e desanimado para continuar compartilhando a minha fé. Eu tinha sido a primeira pessoa. Aí eu lembrei dessa escritura. Algumas pessoas vão perseguir você, vão rejeitar você, mas vai ter aqueles que vão ser abertos. Então eu não desisti. Falei, não, tem uma meta de 10 pessoas, eu vou cumprir ela. Eu fui caminhando para outro instituto, que é o Instituto de Economia, que é a FEA. E aí eu vi uma menina conferindo o gabarito dela, porque ela fazia cursinho lá na FEA. Já era dezembro, não estava tendo mais aula, mas o cursinho estava. O nome dela é Maiana, ela é lá da Vila Mariana. Muito interessante, porque eu cheguei para ela e conversei, eu até estava meio atropelado, porque eu estava tendo frustrações, ninguém estava aceitando a mensagem, né? Eu estava um pouco assim, até errei o nome dela, mas mesmo assim ela quis marcar um estudo. Ela só não está aqui hoje porque ela está fazendo o vestibular, que hoje tem a segunda fase da FUVEST. Até muitos discípulos não estão aqui por causa disso. Mas a gente fez discipulado sexta-feira, e ela está super animada para fazer parte do reino de Deus. Ela já falou que quer fazer parte da igreja. Ela vai até mudar a escala de trabalho dela de domingo para poder estar aqui com a gente. Então, irmãos, eu quero animar você a nunca desistir de compartilhar a sua fé. Estudar a Bíblia com as pessoas. Que é a promessa aqui, se obedeceram a mim, também obedecerão a vocês. Amém? Então desenvolva o seu evangelismo. Não ligue para as perseguições. Perseguição é parte do fruto do Espírito. É parte da nossa rotina, vai acontecer. Mas isso é para provar o seu coração. Uma poda, como diz no próprio contexto. Próximo ponto. Desenvolva a sua confissão. Vamos lá para Efésios, capítulo 5. Versículo 8. Chegaram lá? Efésios, capítulo 5, versículo 8. Diz a palavra de Deus: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Prestem atenção, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo descerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios. Versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse é o título da nossa campanha. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
2 vezes ele fala, procurem compreender a vontade do Senhor, o que agrada a Deus. E ele fala também, aproveite ao máximo cada oportunidade. Como foi legal, depois da vigília, a gente tirar um cochilo e depois evangelizar no shopping. Nós tivemos na campanha uma evangelização maciça em shoppings e nas ruas. Dividimos região sul, região leste e oeste. Vários contatos foram levantados. Foi muito incrível ver o Willy ontem à noite orando por cada um dos contatos. Ver esse comprometimento do reino é muito gostoso. Então, irmãos, eu quero animar vocês a estarem comprometidos aí com a causa, com a campanha, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Tivemos uma festa muito legal para a Baitza, lá na casa do Augusto, do Vini. Pudemos exercer o amor de forma prática. Então, irmãos, é muito importante encorajar uns aos outros com festas, com muita diversão e convívio, amém? Então, irmãos, agora a gente está aqui tendo um culto para adorar nosso Deus. Vamos aproveitar no máximo cada oportunidades e também, inclusive, confessando nossos pecados. Quero falar um pouco sobre a confissão, porque ele fala muito claramente, se você é filho da luz, aqui diz no versículo 9, que o fruto da luz, se você olhar na nota de rodapé, fruto do Espírito, consiste em bondade, justiça e verdade. Ele fala, não participem das obras infrutíferas das trevas, que são aquelas obras da carne que a gente viu na lista de Gálatas, mas exponham-nas à luz. Essa é uma escritura explícita sobre confissão. Às vezes você está estudando a Bíblia com pessoas religiosas, elas pensam que você deve confessar só a Deus. Confesse só a Deus seu pecado, você não precisa confessar a homens. Eu não devo nada a homens, eu devo a Deus. Mas irmãos, naturalmente, a gente teme mais a homens do que a Deus. Você confessar seus pecados a homens é um exercício para o temor de Deus. É muito mais fácil você pecar escondido do que pecar na frente de pessoas. Não é assim? Por isso Deus criou esse mecanismo de você confessar seus pecados uns aos outros. É claro, ele está falando aqui, exponha-nas à luz. Porque Deus já sabe dos seus pecados. Você está falando de confissão a Deus aqui, não estaria falando de expor à luz. Não está falando de ser aberto, de mencionar o que é vergonhoso, porque Deus já conhece todos os seus pecados. Obviamente, aqui está falando de confessar a homens. Fique bem claro isso. Então, mais uma forma de você desenvolver o fruto do Espírito é através da confissão. Seja uma pessoa aberta. Não confesse só pecados. Confesse também os seus sentimentos. Jesus na cruz é o grande exemplo disso. Jesus na cruz, lá no Getsemane, ele foi aberto com seus sentimentos. Estou sentindo uma tristeza profunda, uma tristeza mortal, estou a ponto de morrer aqui de tanta angústia. Vigiem e ore comigo. Ele fala para Pedro, Tiago e João. Jesus é aberto com seus sentimentos. Ele chega a suar gotas de sangue de tanto estresse que ele passava. E por isso ele demonstrou o fruto do Espírito de não pecar, de temperança, de domínio próprio. Quero animar você a ser aberto, amém? E o último ponto, no versículo 18 ao 20. Como desenvolver o fruto do Espírito? Como se encher do Espírito Santo? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além de orar e agradecer a Deus, aqui é uma escritura que fala que você precisa falar em nome de Jesus. Tudo que você orar é em nome de Jesus. Por isso que a gente fala essa frase no final. E o amém. Amém significa que assim seja. Mas mais interessante é que a forma como você se enche do Espírito Santo é através das canções, do louvor. Então, o último ponto nosso aqui é desenvolva o seu louvor. Irmãos, é muito importante você cantar com alegria quando está aqui na frente. Existe uma estatística que diz que, uma estatística comportamental, que em torno de 55% da comunicação é a linguagem corporal. É a forma como você gesticula, suas expressões faciais, isso consiste em 55% da comunicação. 38% está no seu tom de voz. Você pode ser intenso no baixo, fala baixo, ou você pode ser intenso no alto. A modulação da voz consiste nisso, 38%. A forma pausada como você fala também é muito importante. Se você dita o ritmo de uma forma mais acelerada, isso vai fazer diferença na comunicação também. Somente 7% é o conteúdo. Por isso que fala que o Espírito Santo habita o nosso corpo. O corpo manda na mente, não o contrário. Se você está nervoso, experimenta sentar e relaxar na cadeira.
Você vai ver que depois de 2 minutos você vai estar tranquilo. Ou se você está sentado, tranquilo, você começa a mexer o pé assim, né? Você vai ver que depois de 1 minuto você vai estar nervoso. Então, irmãos, o corpo ele controla a mente. Então, quando você canta, você tem que estar animado. Por isso que a gente faz 3 canções antes de começar. Para que a gente se encha do Espírito Santo. É bíblico isso, está escrito aqui. Então, a gente viu 8 formas práticas de você desenvolver o fruto do Espírito. Se você se concentrar, revisando, no plano de salvação, você está estudando a Bíblia, procure ter fé na palavra de Deus, estudar a Bíblia diariamente, cumprir os desafios e se batizar para ser um filho de Deus. E o Espírito Santo vai morar no seu coração. A gente falou também, desenvolva a sua comunhão, esteja presente nas reuniões do corpo, na videira, se alimente da seiva, que é o convívio cristão e a palavra de Deus. Terceiro, desenvolva seu relacionamento com Deus. Oração e leitura bíblica diária. Quarto, desenvolva seu discipulado, essa relação de amizade. Esteja tendo contato diário com o seu discípulo. Converse todo dia com ele, com o seu discipulador também, e ore por ele. Quinta coisa, desenvolva seu evangelismo. Não só cuide dos irmãos, cuide também dos perdidos. Compartilhe sua fé, sujeite-se a perseguições. Pessoas vão obedecer ao que você diz. Desenvolva a sua confissão, é o 6º ponto. Seja uma pessoa aberta. O Espírito de Deus vai se manifestar em você. E última coisa, desenvolva seu louvor. De todo o seu coração nas canções. Para Deus seja glória. Amém.